Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os ouvintes com uma boa noite, que Deus lhe abençoe e guarde e dê vitória. Vamos agora orar pela palavra do Senhor. Antes, por favor, deixa seu like, toca no sininho, se inscreva no meu canal e nos ajude, nos abençoe com a sua presença. É de graça, é de graça, é livre, não há pagamento, né? E que o Senhor venha te abençoar e te guardar e te livrar de todo mal, né? Vamos agora, toca no sininho, inscreva no meu canal, nos abençoe com a sua presença em nome de Jesus e nos conceda a vitória, que Deus vai te abençoar e vai te dar vitória, né? Essa é a palavra do Senhor para você. Vamos, inclina vossas cabeças aí e deixa seu comentário. Se você gostou, amém. Se você também não gostou, amém também. Que Deus abençoe a você e dê saúde e força. Vamos orar pela palavra que será lida. Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego a tua palavra em tuas mãos. Toma cada ouvinte, cada coração, cada vida, onde estiver, no ônibus, ó Deus, aonde estiver, trabalhando, no carro, cheio de famílias com problemas, famílias na luta. Meu Deus, abençoa cada vida, salva, liberta, fala o coração, desperta o teu povo, que o Senhor venha salvar e libertar e transformar, em nome de Jesus, amém. Vamos agora ler o surgimento do anticristo, né? Diz assim, o surgimento do anticristo, Sofonias, capítulo 1, versículo 15. Sofonias, capítulo 1. Jonas. Sofonias 1, versículo 15, que diz assim: aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e dia de ânsia, e dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e dia de alarido, contra as cidades fortes e contra as torres altas. Eu li até o 16. Aquele dia é o dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Nesse dia será o dia mais terrível. A Bíblia diz que nunca houve igual, né?
Aí diz aqui agora, Amós 5,18. Amós capítulo 5, versículo 18. Diz assim, Amós capítulo 5, versículo 18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que queres o dia, vós, este dia do Senhor? Trevas será e não luz. O dia do Senhor será o dia de trevas e não luz. O Amós está perguntando, para que queres vós o dia do Senhor? Ai daqueles que está pedindo o dia do Senhor. Vai ser um dia de trevas e não luz, dia de alvoroço, dia de ânsia, de angústia. O dia do Senhor será terrível. As pessoas não entendem, mas o dia do Senhor não vai ser brincadeira. Para que queres o dia do Senhor? Né? Dia de trevas. Aí, ó, vamos continuar. 18. Ó, aí diz assim, ó, 19. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em uma casa a sua mão encostasse numa parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhum resplendor? Aí viu? Viu? Essa palavra. 2 Pedro 3, 10 a 13. 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 3, 10 a 13. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, o qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, quer pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Aí diz assim, né? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós aguardamos a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Viu? O dia do Senhor vai ser grande, vai ser muito terrível, né? Vai ser muito terrível o dia do Senhor. As pessoas não sabem quando pede o dia do Senhor, né? Amós, o povo queria o dia do Senhor, né? E a 2 Pedro, capítulo 3, versículo, né, de 10 a 13, fala, né? Olha só o que fala. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Ele está perguntando, os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo vão se fundir. Vocês querem o dia do Senhor para isso? É esse o dia que vocês querem? Né? Não se pode, não pede o dia do Senhor. Aí diz aqui, ó. Aí diz aqui, ó. No fundo do poço,
onde não há claridade, esperança ou motivação positiva. Governantes mundiais, líderes e pessoas comuns, de todos os surgimentos, áreas e grupos sociais, clamarão por alguém forte e carismático, vindo da terra e do céu e do inferno, com respostas, soluções urgentes para salvar a humanidade. Diante dessas ocorrências, no momento pré-estabelecido por Deus, surgirá o anticristo. Um momento montado em um cavalo branco e com a mensagem de esperança, anunciando um novo tempo de prosperidade, felicidade e bênção. Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Apocalipse capítulo 6, versículo 2. E olhei, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Esse cavalo branco, esse cavaleiro, é o anticristo. É o anticristo, não é o Senhor Jesus Cristo. Aí diz assim, vitorioso para vencer. E havendo aberto, esse cavalo branco é o anticristo, tá vendo? E tinha um arco, o cavalo branco tinha um arco, o cavaleiro. Jesus Cristo, ele tem uma espada e tem escrito na coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, tem que vigiar. Esse cavalo branco é o anticristo. Eu já falei nos meus vídeos antigos, é o anticristo. Procurando imitar. O anticristo vai imitar o Senhor Jesus Cristo. Vai imitar. Ele vai querer dizer depois, ele vai se manifestar dizendo que ele é o Senhor, que ele vai blasfemar de Deus, ele vai caluniar, ele vai fazer de tudo. Aí os judeus vão descobrir que ele não é o Messias, que é o anticristo. Mas eles vão clamar. Quando eles forem esmagados, que o anticristo vai levantar as nações, contra Israel. A guerra será grande e vai ser uma guerra tremenda. As nações irão se levantar e cercar Israel. Mas o Senhor, a Bíblia fala em Zacarias que o Senhor descerá sobre os montes das oliveiras e vai guerrear a favor do seu povo. E ai daquele. Isaías 9:6. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu e um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nove, 6. O anticristo aparecerá o seu governo apresentado de um plano de paz universal. Isaías 9:6. Capítulo 6.
Aí, ó, aqui diz aqui na palavra, procurando imitar as pessoas, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que veio para como príncipe da paz. O anticristo começará o seu governo apresentando um plano de paz universal, utilizando em meio à comunicação mais eficiente, poderoso e sofisticado. O anticristo estabelecerá um concerto de paz com a nação de Israel e outras nações inimigas concernentes à disputa territorial. A Bíblia diz assim: 7 anos será o tempo do anticristo como governante mundial, quando a última semana de ano mencionado nas Escrituras será cumprida literalmente em todas as suas atividades. Este período, tribulação e grande tribulação, será devido às duas partes de 3 anos e meio cada uma. A primeira etapa, o anticristo aparecerá como um príncipe salvador, um eminente e confiável líder político. Vai ser um líder político, né? Vai ser um líder que vai governar. Um líder político com ações visíveis e comprovadas suplicamente. Ele será um mito com milhões de seguidores fantástico que o adorarão. Estes estarão prontos, se necessário, a morrer por ele. Viu? Muitos vão cair na lábia do anticristo e vão até, se necessário, morrer por ele, né? Aí entra aqui, ó. Daniel capítulo 11, 36. Daniel 11, Daniel capítulo 11, 36. E esse rei fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito, né? Olha, aquilo que está determinado será feito. Apocalipse 13, 2, 6. Versículo 2 e 6. Apocalipse 13, 2, 6. Apocalipse 13, versículo 2 a 6, que diz assim: a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono é grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram ao dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta?
Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus e para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam nos céus. Ele vai blasfemar do nome de Deus, do tabernáculo e dos que habitam nos céus. Só que ele será arrancado só por 42 meses, depois acaba a festa dele. Mas a igreja não estará para passar pela grande tribulação. A igreja não estará. A igreja será tirada antes. A noiva de Cristo vai participar das bodas do Cordeiro lá na glória, lá no céu, nas nuvens do céu, né? Aqui diz aqui, ó, o anticristo será um orador acima da média, viu? O anticristo vai ser um orador acima da média, vai ser um homem de lábias, não adianta pensar que vai vir, o inimigo vai vir todo feio, de chifre, né? Que muitos acham que Satanás, ele tem chifre, nada, ele não tem chifre, né? Mas ele se transforma até em anjo de luz. Então, ele vai vir todo elegante, ele vai ter uma lábia, vai enganar, vai ser um homem preparado. E a igreja, se não tiver na posição, vai cair na lábia dele. E se no arrebatamento o Senhor não te levar e você ficar na terra, você está frito. Tem que buscar, senão está frito. Aí diz aqui, ó, o anticristo surgirá do anonimato, trazendo coisas novas, soluções inovadoras. Sua habilidade diplomática, capacidade de articulação e astúcia deixarão admirados os especialistas das instituições políticas, fazendo-os concordar com as ações desse líder incomparável. O anticristo será o comandante-geral das nações, o dono da última palavra. O seu exército, todas as ações mercantis serão nacionalizadas, nada escapará do seu controle. Nos últimos 3 anos e meio de sua administração, grande tribulação, ninguém poderá comprar ou vender sem a sua permissão pessoal. Daniel capítulo 11, versículo 43. Daniel 11, versículo 43. Aí diz assim, ó: e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os lábios e os etíopes o surgirão, né? Isso aí é Daniel 11, 43. E apoderar-se-á dos tesouros, vou ler de novo, de ouro e de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etíopes os seguirão. Aí, viu? Muitos vão seguir o anticristo. Ele quer imitar a Deus, né? Ele tem que imitar, né? Fazer o quê? Né? Agora, Apocalipse 13, 16, 17.
Apocalipse 13, 16 e 17. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ele quer imitar, né? Porque ele tem que imitar, né? Ele quer imitar. E os bobos que não tiver em Cristo e não aceitarem a Cristo e apegado a essa terra, vai cair na dele e vai ser grande a dor, porque e os crentes mortos vão ser, se que não subir, né? Porque Cristo não vai levar morto para o céu, porque o céu não vai entrar morto, crente morto não vai entrar, né? Parasita não vai entrar no céu, né? A Bíblia diz que ele vai vomitar os crentes mornos, como a igreja de Laodiceia, da sua boca, né? Ele ainda é bom, Jesus ainda disse sobre a Laodiceia, eu te dou um conselho, que de mim compre soro provado no fogo. Então, né, você tem que estar de olho, que não é brincadeira. No âmbito militar, o anticristo será um chefe supremo das forças armadas de todo mundo. Em seu intento de derrotar o Senhor Jesus e as hostes celestiais, ele formará um poderoso exército com 200 milhões de soldados super treinados, né? Apocalipse 9, versículo 16. Apocalipse 9, versículo 16. E o número dos seus exércitos, dos cavalos, era de 200 milhões. E eu vi o número deles. 200 milhões. Viu? Está aqui. E estará disposto a morrer por eles e por sua causa. O exército do anticristo será mais eficiente, destrutiva e sofisticada. Máquinas de guerra à sua disposição, desenvolvida com a mais alta tecnologia disponível no fim dos tempos, né? E diz assim: nenhum líder mundial conseguiu realizar o que o anticristo fará durante o seu reinado de terror. Ele começará seu governo como um homem de bem, Ele vai começar o seu governo como um homem de bem, pacificador, jurístico, consultor e perito em economia. Ele dará tudo de si, como se fosse maior interessado do bem-estar de todos, né? Ele fará tudo, viu? Ele será um homem que vai procurar seu máximo, vai prometer muitas coisas, as pessoas vão ficar, né? Vai ser um político, né? A diferença é que, igual assim, Bolsonaro enganou muita gente. Bolsonaro achou que ele seria, parecia o anticristo. Até que ela falava muito palavrão. O anticristo vai ser mais inteligente do que ele, porque o anticristo não vai falar palavrão, o anticristo vai ter uma lábia boa, né, mais inteligente do que ele. Bolsonaro foi um tolo, né? Só ficou perturbando a vida dos outros e fazendo besteira. Ele já não vai fazer isso que o Bolsonaro fez. Será muito mais inteligente, vai ser mais rápido, e a inteligência dele vai dominar de Bolsonaro e de outros políticos. Vai ser mais inteligente do que todos os políticos do mundo. Os políticos vão
vão ficar surpreendidos, né? Ó, aí diz assim, observe o império do engano, observe o que as escrituras ressalta a respeito do império do engano. Jesus declarou que o diabo é o pai da mentira, João capítulo 8, versículo 44. Estas, aliás, é uma arma principal, Apocalipse 12, 9. Apocalipse 12, 9, vou ler primeiro Apocalipse 12, 9, que diz assim, né? E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ele vai enganar todo mundo, né? Ele vai enganar todo mundo. João 48, Evangelho de João 8, 44. Que diz assim: vós tendes por pai o diabo, e queres satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, né? Aí diz assim, Jesus também disse que nos últimos dias surgirão em todo o mundo falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos doutores, falsa doutrina, falsos espíritos, falsos testemunhos, falsos evangélicos, né? Falso evangelho, e os quais desviarão milhares de seres humanos da verdade. Se possível fora, enganarão até os escolhidos. Mateus 24, versículo 24. Se possível for, enganarão até os escolhidos. Vão ter falsos de todo tipo, falsos pastores, profetas. Até hoje tem, desde antes, a Bíblia fala sobre os falsos pastores, falsos profetas, gente que não tem, sabe, não respeita ninguém, gente que engana com a palavra maliciosa, né? Que vão dentro das igrejas, pregam bonito, arranca a lã da ovelha. São tudo uma raça de víbora, falsos crentes, crentes que diz que ama a Deus e não ama nada a Deus, é conversa fiada, é lorota. Deus não ama. Crentes que falam um montão de coisas erradas, né? Que deturpam a palavra, são heréticos, né? São mentirosos, enganam com as palavras, dizendo que a Bíblia fala isso, que é isso, e não é, é mentira, né? São enganadores. Abre aí Mateus 24, 24. Diz assim, ó, 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Viu? Tá aqui, ó. Se possível fora, enganariam até os escolhidos. Primeira Timóteo, capítulo 4, 1 a 3.
1 Timóteo 4, 1 a 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Né? Aqui está, 2 Timóteo 3, 1, 5, 2 Timóteo capítulo 3, 1, 5, né? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5. 1 a 5. Versículo de 1 a 5 e 13. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobediente à pais e à mãe, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, inconstantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores e obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, né? Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, né? E carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbio a fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario. Todos também ou foi ou aqueles. Aí diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, de modo de viver, intenção, fé e longanimidade, amor e paciência, perseguições e aflições tais, quais me acometeram em Antioquia, em Cônios e Listra. Tais perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. De todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Né? Olha, palavra poderosa, hein? Só até aqui. Vamos orar agora, graças a Deus pela palavra, que Deus dê vitória a todos. Vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, eu entrego agora nas tuas mãos as nossas vidas. Te louvamos, te exaltamos, te rendemos graças pela salvação, pela bondade e misericórdia. Fala conosco, perdoa nossos pecados, nossas faltas, abençoa cada um que está me ouvindo, ao encontro de cada um, salvando, libertando, transformando, abençoando os crentes, os salvos em Cristo, salvando, falando ao coração, convencendo, trabalhando, livrando de todo o mal. Abre a porta e dá vitória. Em nome de Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos que estão na casa do Senhor, e a igreja diz amém.
Que Deus te abençoe e uma boa noite.